Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu tinha saído no sábado à noite para tomar cerveja com o pessoal. E quando eu voltei para casa, tava a maior confusão. Sabe quando você não espera? Dali mesmo do portão, de dentro do carro, eu já escutei a voz alterada da minha mãe, brigando com meu pai. Suma daqui, Roberto. Suma! Suma, eu vou acabar metendo a mão na tua cara. Logo em seguida, escutei a voz do pai. Adelaide, não é assim também, né? Vamos conversar. Conversar o quê? Não tenho mais nada para falar com você. Pega a sua tralha e suma daqui. Não quero mais ver a tua cara. Alguma coisa muito séria tinha acontecido. Só podia, né? O pai devia ter aprontado alguma. Pra minha mãe estar revoltada daquele jeito, só podia. Olha, não sei o que deu em mim. Porque eu podia ter entrado e tentado apartar a briga, ajudado a apaziguar a situação. Só que não sei, me deu uma coisa tão ruim. Eu achei melhor não me envolver. Tudo bem, eram meus pais. Só que, fosse qual fosse o motivo daquela briga, eu achei melhor deixar que eles mesmos resolvessem. Eu tinha certeza que depois, quando voltasse, os dois já teriam até se acertado. Até porque se amavam. E a gente sabe que todo casal tem uma briguinha de vez em quando. Se bem que eu nunca tinha visto um desentendimento entre eles tão grande. Nem entrei pelo portão. Dali mesmo dei marcha ré e voltei lá pro bar onde estava, até pouco tempo atrás. Fiquei ali, sabe, pensando naquilo que eu tinha ouvido, me perguntando qual teria sido o motivo daquele desentendimento. Sabe o que teria acontecido para minha mãe estar naquele estado? Eu e o pai trabalhávamos juntos. A gente mexia com construção. E tínhamos trabalhado aquele dia todo lá na obra. E ele não tinha comentado nada comigo a respeito de algum perrengue lá, sabe, alguma situação que pudesse ter ruim com a minha mãe. Nada, ele não comentou. Achei aquilo tão esquisito. Ele também frequentava aquele bar onde eu estava. Tanto que não demorou muito, eu o vi estacionando o carro lá do outro lado da rua. Ele entrou pela porta, de cabeça baixa, todo esquisitão. Aí viu que eu estava ali, se aproximou de mim no balcão e já foi pedindo uma bebida. Contou aquilo que eu já sabia, né? Que ele havia tido uma briga feia com a minha mãe. E que ela o tinha expulsado de casa. Perguntei para ele, o que houve, pai? Mas ele ficou, sabe, fugindo da pergunta, dando voltas. Mas como eu o apertei, ele acabou confessando. Ah, tua mãe descobriu que eu tava saindo com uma mulher aí, como é que é, pai? Isso é verdade? Ele confirmou. O pior de tudo é que ele confirmou, só que não quis entrar em detalhes. Não quis me dizer, por exemplo, nem quando eu perguntei quem era essa mulher com quem ele estava envolvido. Olha, era visível que ele estava arrependido. Só que agora não adiantava nada se arrepender, né? O estrago estava feito. E agora, pai? Como que o senhor vai fazer para se entender com a mãe? Você pensa que eu sei? Aliás, você podia me ajudar, né? Eu? Como assim? Ué, conversando com a tua mãe? Tá bom, pai, eu vou ver o que eu posso fazer agora. Sei lá, né? O senhor pisou na bola, né, pai? Resumindo, não teve mesmo jeito, nem com a minha tentativa de interferência, porque a mãe estava no maior veneno. Eu nunca tinha visto tão revoltada. Chegou a dizer, olha, Tiago, se você ainda vier defender esse traste do teu pai, melhor nem falar comigo, viu? Eu nunca vou perdoar o que ele fez. Aqui nessa casa, ele não entra mais. Para encurtar a conversa,
Meu pai teve que se ajeitar lá na casa de um conhecido dele. Terminamos aquela obra e aí ele acabou pegando um serviço na praia. Na verdade, ele nem estava querendo pegar esse serviço, pelo fato de ser na praia, mas, dadas as circunstâncias, acabou pegando o trabalho e como a gente trabalhava junto, acabei indo para lá também. No terreno, tinha uma casinha de madeira nos fundos, onde a gente ia ficar acomodado. O projeto era a construção de um sobrado na frente. Depois desmancharíamos aquela meia água ali onde ficaríamos. Era trabalho para mais de um ano, contando, claro, com a parte de acabamento. Eu confesso que até fiquei meio pensativo em aceitar aquele serviço. Mas não tinha escolha, né? Até porque a gente trabalhava junto. E era o pai quem conseguia as obras. Já que ele era o mestre de obras, eu era apenas o ajudante. Estávamos no mês de agosto quando começamos. E olha, até que foi boa aquela mudança de ares, principalmente para o pai, porque isso o ajudou a superar um pouco aquele episódio. As semanas foram passando, às vezes eu subia para Curitiba para ver como estavam as coisas. Minha mãe continuava zangada, mas eu sentia que, aos poucos, ela ia se abrindo assim, até quem sabe, para uma possível reconciliação. Isso dava para sentir quando a gente conversava sobre o assunto. Olha, ainda bem que eu tinha mais um irmão e uma irmã para ficarem ali com ela, porque era visível o seu sofrimento, a sua tristeza. Deve ter sido realmente uma decepção muito grande para ela descobrir que o pai tinha outra. Sempre que eu vinha vê-la, tentava conversar numa boa assim com ela sobre o pai, ver se ainda havia alguma chance dos dois se acertarem, mas ela dizia que não. Até que começou a ficar assim meio em cima do muro, a nem dizer nem que sim, nem que não. Só que, repito, aos poucos eu senti que ela ia ficando mais aberta, assim, a uma tentativa de reconciliação, de reaproximação. Os meses foram passando, chegou o fim de ano, vim passar o Natal aqui com ela. Foi o primeiro Natal que a família passou separada. De modo que havia aquele toque de melancolia em tudo. Eu já tinha passado o endereço da obra em que estávamos, lá em Matinhos, para ela. E falei que se um dia ela quisesse descer com os meus irmãos, passarem o final de semana lá com a gente, nós iríamos gostar muito, eu e o pai. Enfim, passei a noite de Natal ali com eles e no dia seguinte, bem cedo, voltei para a praia. A gente só ia voltar a mexer com a obra depois da virada do ano, mas sei lá, eu queria também passar uns dias ali para aproveitar, sabe, sem pensar em serviço, ficar ali tomando um banho de mar. Inclusive, nem fui direto para casa. Passei em Guaratuba, fiquei um tempo ali, depois peguei o ferryboat com destino a Matinhos. Detalhe, eu tinha falado pro pai que talvez passasse o ano novo também aqui com a mãe. Eu nem avisei que ia voltar logo depois da ceia. Lembro que cheguei já à noitinha e por conta da obra ali na frente do terreno, nem dava para ver se o pai estava em casa ou não. Seu carro estava ali, mas ele costumava deixar o carro ali mesmo, no terreno, e ir a pé até um boteco que tinha ali perto. Numa dessas, podia estar lá. Só que, no que eu desci do carro, escutei vozes, algumas risadas. Inclusive, deu para sentir um cheiro de carne assada. E no que me aproximei, eu vi que ele tinha companhia. Estava ali do lado da churrasqueira, uma churrasqueira improvisada, com os tijolos. Já tínhamos usado, inclusive, algumas vezes. E do seu lado, sentadas numas cadeiras de praia, havia duas mulheres, uma assim mais madura e a outra bem mais jovem. Quando me viu, ele já veio ao meu encontro. Ué, você não ia passar o ano novo lá com a tua mãe? Falei que tinha mudado de ideia. E ele então me apresentou. Ó, essa aqui é a Marisa, essa é a filha dela, Milena.
Meu filho é esse aqui, ó. Meu guri, né? Ele tá me ajudando aqui com a obra. Cumprimentei primeiro a Marisa, depois fui cumprimentar a sua filha. E olha, quando olhei nos seus olhos, quando segurei aquela sua mãozinha delicada, senti até uma moleza nas pernas. Mas que moça bonita, meu Deus. E olha, não sei, mas ela não me era estranha. Na verdade, nenhuma das duas era. Eu tinha certeza que já as tinha visto em algum lugar. E fui então que, conversando, descobri que elas também moravam aqui no bairro em que a gente mora, em Curitiba. Segundo o pai, elas tinham passado o Natal ali com ele. Tinham chegado logo que eu subi para Curitiba. O pai nem precisou falar nada, né? Burro eu também não sou. Já fui entendendo que aquela Marisa era a tal mulher com quem ele tinha se envolvido e que a mãe depois descobriu. Olha, eu devia ficar preocupado, mas a presença da Milena me fez não pensar em mais nada. O pai estava assando uma carne ali na grelha, né, junto com os filés de peixe, e eu acabei me enturmando ali com as duas. Fiquei puxando conversa muito mais com a Milena, claro. Ela também lembrava de mim, aqui do bairro, mas assim como eu, jamais imaginou que um dia a gente fosse conversar, se aproximar. Depois que comemos, eu a convidei para darmos uma volta de carro na avenida. E olha, desde o começo, deu para sentir aquela coisa gostosa, pairando assim no ar. Até que eu parei o carro, a gente desceu e fomos a pé até a calçada beira-mar. E ali continuamos caminhando. Ela me contou que a ideia era ficarem até a virada do ano. Diz que o pai as tinha convidado. Bom, se havia alguma dúvida de que era com a Marisa que ele tinha um caso, naquele momento a dúvida caiu por terra. Eu perguntei tanta coisa para ela, inclusive se tinha namorado. Mas é claro que não devia ter, né? Do contrário, não estaria ele sozinha na praia. E quando ela confirmou que não tinha, eu senti aquela coisa de esperança assim brotando dentro de mim. Até que quando chegamos ao mirante, ficamos ali encostados no parapeito, escutando o barulho do mar. Tinha um monte de gente indo e vindo ali na passarela. Mesmo assim, eu não me importei com mais nada. Nem mesmo na reação que ela poderia ter, porque a gente também nunca sabe, né? Mas quer saber? Eu nem liguei. Na verdade, nem pensei nisso. Simplesmente me voltei na direção dela, coloquei as mãos assim na sua cintura e aproximei a minha boca da sua. A gente se agarrou um no outro e trocamos o beijo mais gostoso e apaixonado da minha vida. Quase fiquei sem ar. E ela também, naturalmente. E depois daquele beijo, a gente não se soltou mais. Voltamos para o carro de mãozinha dada, como se fôssemos um casal de namorados. Olha, eu nunca imaginei que fosse viver uma noite tão linda. E pensar que eu quase não tinha voltado para a praia, já que a minha ideia era descer novamente somente depois da virada do ano. Sabe quando você se encanta com uma pessoa? Foi justamente isso que aconteceu comigo. Na verdade, há quanto tempo eu não me sentia tão bem junto de uma menina. Ficamos ali em casa como dois casais. Eu e a Milena, e o pai com a mãe dela. Eu fiquei tão enfeitiçado que nem pensei na coitada da minha mãe. Tudo bem, os dois estavam brigados, ela e o pai, separados já fazia quase 6 meses. Eu nem sabia se eles um dia voltariam a se acertar. Sempre que vinha ver a mãe, eu via a tristeza no seu rosto, o sofrimento dela, mas sempre que eu perguntava alguma coisa, ela desconversava,
mudava de assunto, de modo que não dava para saber, né? Fomos conhecer Pontal do Sul. Passamos o dia lá e foi tudo tão gostoso. Olha, naquele pouco tempo que a gente passou junto, eu e a Milena, eu acho que não ia conseguir mais ficar longe dela. Imagine, estávamos juntos o tempo todo, 24 horas por dia. Ali naquela meia água, por exemplo, eu dormia num quarto com a Milena e o pai dormia no outro, com a Marisa. Tínhamos planejado acordar bem cedo, no dia 31, porque queríamos pegar um lugar bem bacana ali, em Pontal do Sul. Um lugar com churrasqueira. E foi outro dia gostoso que a gente passou junto, nós 4. Olha que dia maravilhoso. Mais um, né? Aí na volta, a gente foi com o meu carro e deixamos o carro do velho, ali no terreno. Na volta, passamos no mercado, compramos algumas coisas para a ceia de Ano Novo. Era cedo ainda, 4 e pouco da tarde, nem 5 horas. Eu, inclusive, vi que tinha algumas ligações perdidas da minha mãe no celular. Só que nem dei muita atenção. Depois eu ligaria para ela, mas no que chegamos em casa, uma grande surpresa nos esperava. E põe grande em cima disso. Estacionei o carro ali mesmo, na frente da obra. Aí a gente desceu, pegamos as sacolas e no que fomos lá para os fundos do terreno, demos de cara com ninguém menos, ninguém mais que a minha mãe. Minha mãe, minha irmã e meu irmão sentados naquelas cadeiras de praia ali debaixo da cobertura. E o detalhe, a Marisa enganchada nos braços do pai e a Milena também segurando na minha cintura. Olha, o meu corpo todo ficou todo mole naquela hora, porque, repito, só de olhar para a cara da mãe, quando ela viu a gente chegando, eu tinha passado o endereço dali de onde a gente estava para minha mãe. Tinha feito isso tempos atrás, para que ela passasse um final de semana ali com a gente. E não é que ela resolveu descer, conhecer a obra que a gente estava fazendo, e justamente naquele dia, meu Deus, a amante do meu pai e a filha dela estavam ali com a gente. A filha perto de mim e a mãe dela de braço enganchado com o meu pai. Olha, a impressão que eu tive é de que o tempo tinha congelado. Paramos ali no meio do caminho, um olhando para a cara do outro, assim. Eu e meu pai, acima de tudo, né? Principalmente nós dois, abobalhados com a situação. E a minha mãe também, olhando para a cara do meu pai, com aquela expressão de perplexidade. De repente, parece que o pai se deu conta do que estava acontecendo, se desvencilhou do braço da Marisa e falou assim, num fio de voz: Adelaide? Ué, o que vocês estão fazendo aqui? Eu não imaginava que... A mãe nem deixou o coitado falar. Você é pior do que eu pensava, Roberto. Você é mais cafajeste do que eu imaginava. Eu não acredito que você teve coragem de trazer essa vadia aqui pra praia. Falou aquilo e já se voltou pra mim. E você, hein, Thiago? Que papelão, meu filho. Você, eu acho que é pior do que teu pai, viu? Vocês dois não valem nada. Olha, eu não sei onde que eu tava com a cabeça de pegar esse ônibus e vir pra cá. Só pra... Ela falou aquilo e já começou a chorar. Nisso, a Marisa se intrometeu. Não devia ter vindo mesmo. Devia saber que eu e o Roberto, a gente tá junto. Aliás, Roberto, você não falou pra mim que não tinha mais nada com essa mulher? O que ela tá fazendo aqui?
Minha mãe também tem o pavio curto. E quando viu aquilo, parou de chorar imediatamente. E começou a bater boca com a Marisa. As duas foram se aproximando uma da outra, cada vez mais nervosas, uma dando de dedo na cara da adversária, até que o inevitável aconteceu. Começou a sessão de puxão de cabelo, arranhão e grito. A Milena já se meteu, já voou em cima da minha mãe também. Os meus irmãos também foram acudir a mãe. Olha, ninguém queria imaginar o tamanho da confusão. A muito custo, conseguimos separar as duas, já que todo mundo se envolveu. E todo mundo se machucou um pouco também, juro. Eu pensei que fosse ter até morte, porque até tijolos jogaram uma na outra, pedaços de pau, restos de construção. Eu nunca imaginei um fiasco daquele tamanho. Nunca. Até porque nunca pensei que a minha mãe resolvesse descer justamente naquele momento em que a Marisa e a Milena estavam ali. No fim, coloquei minha mãe e os meus irmãos no carro e os tirei dali. Eu queria trazê-los de volta para Curitiba, ou então arranjar uma pousada para eles, só que a minha mãe, revoltada como estava, não quis. Como também não quis que eu a trouxesse de volta. Pediu que eu a deixasse na rodoviária. Ela estava tão revoltada comigo, tão decepcionada, porque, segundo ela, eu estava cobertando a safadeza do meu pai. E o pior é que não estava errada. De modo que eu nem tinha argumento para discutir, para me defender. Tudo bem que eles estavam separados, brigados, mas eu devia ter pensado bem antes de me envolver numa história que nem era minha. Depois, eu soube que o pai nunca tinha terminado o caso dele com a Marisa. Mesmo depois que ele pegou aquele serviço ali na praia, eles continuaram se falando e se vendo de vez em quando. Resumindo, o clima azedou entre mim e a Milena. E, naturalmente, entre o pai e a Marisa. Entre o pai e a minha mãe, nem se fala. Agora, ela não quer mais o velho, nem pintado de ouro. E como se fosse pouco, também virou a cara para mim. Tudo porque, e é verdade, eu não posso esconder, de um jeito ou de outro, mesmo não tendo a intenção, eu dei uma força pro pai, nesse relacionamento dele com aquela... Quanto a Milena, olha, eu já estava gostando tanto dela, e fazendo tantos planos, sabe, assim, tanta coisa passando pela minha cabeça. Mas, infelizmente, ela preferiu se afastar de mim. Diz que jamais conseguiríamos ser um casal perfeito depois de tudo aquilo que tinha acontecido. Não daria certo por conta das brigas entre as nossas famílias, né? Pelo que houve com os nossos pais. Por isso, ela preferiu se afastar. Olha, aqueles poucos dias que passamos juntos foram suficientes para causar uma revolução na minha vida. Eu me encantei tanto por essa menina, caí de amores por ela. Mas, infelizmente, parece que o mesmo não aconteceu com ela, porque se tivesse acontecido, ela não teria se afastado de mim, por mais que tudo aquilo tivesse acontecido na véspera do Ano Novo. E eu digo isso, sabe por quê? Porque eu não sairia de perto dela por nada desse mundo. Nenhum motivo, nem a zanga do meu pai ou da minha mãe seria o suficiente para eu deixar dessa menina se ela também me quisesse. Infelizmente, ela não quer. De modo que ficamos nós dois sozinhos, eu e o pai. O pai tudo bem, né? Traiu a mãe, errou, e errou feio. Mas e eu, meu Deus? Que culpa eu tenho? O que eu fiz de errado para merecer essa tristeza que se tornou a minha vida depois que a Milena me deixou?
Mesmo eu tendo feito de tudo para a gente se reaproximar, se reconciliar. Eu falei tanta coisa para ela. Milena, eu te amo tanto que eu sou capaz de brigar com a minha mãe, com meu pai, com todo mundo. Porque esse sentimento que eu tenho por você é maior do que tudo. Fica comigo, fica. Só que por mais que eu tenha tentado, ela não mudou de ideia. E o pior é que eu não consigo esquecê-la. O pior é que eu não consigo arrancar essa paixão aqui de dentro do peito.